Olá, Diálogos Qual o Caminho a Seguir, numa semana sobre a dimensão social da fé com o Padre Francisco de Aquino Júnior. Hoje nós vamos ver a igreja que fez e faz uma opção preferencial pelos pobres, fundamentada nas Sagradas Escrituras. Portanto, nós precisamos refletir sobre isso. Ao olharmos para a realidade e percebermos cada vez mais aumenta o número dos pobres. Vamos acompanhar. O livro sobre a dimensão social da fé, que nos ajuda a compreender e assumir com responsabilidade o nosso empenho e o nosso compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e fraterna, trata, dentre outros temas, sobre a opção preferencial pelos pobres. De fato, quando a gente olha no Evangelho, a gente vê que um ponto-chave e central na prática de Jesus é a centralidade dos pobres e marginalizados, de todos aqueles que sofrem. Aliás, em toda a Escritura, a história da salvação passa por aí. É Deus que liberta o povo na escravidão do Egito, é Deus que assume a causa do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro, é Deus que em Jesus vai ao encontro dos pobres, dos enfermos, dos impuros, dos pecadores e, ao encontrá-los, tocá-los, curá-los, acolhê-los, perdoá-los, realiza o seu reinado nesse mundo. E a Igreja de Jesus, fiel a isso, precisa levar a sério essa dimensão fundamental da nossa fé que perpassa toda a tradição da Igreja. Se a gente vai olhando a história da Igreja, desde o começo, o cuidado, o empenho com os pobres, com os marginalizados, marca a vida da Igreja. Basta lembrar da escolha dos diáconos, dos 7 diáconos para cuidar das viúvas, basta lembrar da prática da coleta de alimentos para o socorro dos necessitados e como ao longo da história pessoas e grupos na Igreja se empenharam com isso. A Igreja da América Latina, em especial, ao se enfrentar com uma realidade de muita injustiça social, insistiu muito nessa dimensão. E desde a Conferência de Puebla, se fala de opção preferencial pelos pobres como uma dimensão fundamental da nossa fé, como critério e medida. O Papa João Paulo II chega a dizer que isso é critério e medida de fidelidade da Igreja ao Evangelho. E a opção preferencial pelos pobres tem muitas dimensões, desde o encontro com os pobres, marginalizados e sofredores, do socorro às pessoas nas suas necessidades imediatas, da assistência religiosa, de ajudar a sentir a proximidade, a ternura, o cuidado de Deus, a luta pela justiça, pelos direitos dos pobres e marginalizados. Então, a opção preferencial pelos pobres, que é uma dimensão fundamental da nossa fé, que marca toda a história da Igreja, tem tanto uma dimensão assistencial, de socorro imediato, como uma dimensão mais socioestrutural, de luta pela transformação da sociedade para garantir direitos fundamentais. E para nós cristãos, isso não é apenas uma questão social e política, isso é uma questão de ordem estritamente espiritual e salvífica. É bom a gente recordar que quando perguntaram a Jesus o que fazer para herdar a vida eterna, lá no final, depois de contar a parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece, Jesus diz, pois se quiser herdar a vida eterna, faça como ele. Ou na parábola do juízo final, Mateus 25, Jesus diz, olha, no final dos tempos, quando ele vier, vai separar as ovelhas dos cabritos, vai dizer a uns: vinde bendito, e outros afastai-vos maldito. E qual é o critério? Eu tive fome e me deste ou não me deste de comer. Por isso o Papa Francisco gostava muito de dizer que os pobres são o protocolo ou passaporte da vida eterna. E que no juízo final, Deus não vai perguntar quantas missas você foi, quantos textos você rezou, mas vai perguntar o que você fez ou não fez pelos pobres, pelos que sofrem nesse mundo. Então, tratar da opção preferencial pelos pobres é tratar de uma dimensão fundamental da nossa fé. Obrigado, Padre Francisco, por essa belíssima reflexão. Seu livro, muito bem escrito, muito bem fundamentado, nos convida a lermos cada vez mais e repetirmos esses capítulos maravilhosos que você nos brindou. Tchau.